Tá, então, meu nome é Luana Joras, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. Quero agradecer muito por vocês terem aceito o convite, né, o professor Márcio e a Ana Paula, também as pessoas que estão aqui nos assistindo, obrigada. E vou falar um pouco, então, sobre os nossos participantes, palestrantes. O Márcio Marques Martins, ele é doutor, ele é bacharel em Química pela URGS em 1999, licenciado em Química pela Universidade Luterana do Brasil em 2004, doutorado em 2004, se não estou enganada, né? A licenciatura é posterior ao doutorado. Eu fiz tudo ao contrário, fiz tudo ao contrário. Ah, tá. Tá bom. Eu peguei lá no Lattes. Sim. Tá bom. Atualmente é professor de mestrado profissional em ensino do curso de especialização em Educação e Diversidade Cultural, do curso de especialização em Modelagem Computacional, Ensino, Experimentação e Simulação da Unipampa, localizado na cidade de Bagé. A doutora Ana Paula Santos de Lima, ela é formada em Ciências Biológicas, licenciatura plena, pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2009. Ela fez mestrado e doutorado no nosso PPG, né, Educação e Ciências, pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ela é pós-graduanda nesse mesmo programa, só que pela URGS. Agora, eu vou falar para os participantes, né, que estão no chat. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter uma apresentação, então a Ana Paula vai falar um pouco e o professor Márcio também. Vocês podem colocando seus questionamentos, explanações aí no chat, e assim que eles forem terminando a fala, a gente vai voltando para as perguntas, né? Ou conforme os professores acharem melhor. Então, quando vocês quiserem, podem começar. Eu acho que a gente vai começar por quem? Pela professora. Pela professora. Claro, deixa para depois. Tu quer? Eu quero só ver isso também. Não, as damas primeiro, né? É o PowerPoint e depois o Miro. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite, por participar desse momento e a gente falar um pouquinho sobre tecnologias, ainda mais agora, né? Que tá todo mundo tendo que usar de alguma forma alguns recursos, né? E aprender de maneira muito rápida também, né? Então, eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês também pela organização do evento. Que eu acho que não é porque a gente está nesse momento que não podemos repensar uma forma de trazer esses diálogos, né? E as tecnologias, né, estão oportunizando talvez até uma maior participação, né, que não tem o deslocamento, né? Então é possível a gente seguir compartilhando esse conhecimento, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vi o vídeo lá do Chico, vou tentar seguir direitinho lá as sugestões dele, com as orientações. Já está aparecendo aí para vocês a apresentação? Está carregando, logo vai aparecer. Para mim já está aparecendo. Agora sim. Então, assim, é uma apresentação bem rápida, são só 5 slides, só para a gente começar a falar, e depois eu vou passar para alguns recursos, né? Eu e o professor Márcio, a gente conversou, trocou algumas mensagens, né, sobre o que nós iríamos abordar sobre isso. Então, eu entrei em contato com ele, até para perguntar, assim, o que a gente vai falar, o que o senhor está pensando, né? Aí, achei muito legal a resposta do professor, e inclusive depois ele tem um blog, já vou fazer uma propaganda aqui, que tem vários recursos, quem não conhece, acho que o professor pode deixar o link ali para o pessoal e dar uma olhadinha, que tem bastante dicas legais lá no blog dele. E aí, então, a gente percebeu que a gente estava indo no mesmo fluxo de pensamento, né? Então,
da gente tentar trazer uma coisa mais prática para vocês. Ó, então, o professor já compartilhou lá, visitem o blog dele, vale a pena conferir, tem várias dicas, né? Bom, então, como eu falei, eu vou trazer uma reflexão, né, e uma conversa inicial, e depois eu vou mostrar algumas ferramentas, em cima do que a gente tinha conversado, eu e o professor, para a gente não repetir as ferramentas, né, então a gente trocou uma ideia inicial sobre isso. Então, como já foi apresentada, né, eu sou a Ana Paula, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão das tecnologias, né, então, as tecnologias, a gente vai ter aqui 2 momentos, né, então, no momento atual, o que a gente tem sobre elas? A gente sabe, né, que estamos na era da informação, na era da sociedade do conhecimento, né, isso porque, se a gente for pensar alguns anos atrás, né, não muitos anos, esse foi um processo, foi uma revolução muito rápida, se a gente for parar para pensar, em poucos anos, a gente tem, hoje em dia, o acesso à informação em tempo real, né, então, que é esse primeiro momento, a gente pode acessar a informação instantaneamente, praticamente, né, o que há alguns anos a gente não conseguia, então, a gente conseguiria acesso à informação tendo que assinar um jornal, ou assistir um telejornal mesmo, buscar informação através de livros em bibliotecas, né, então, hoje em dia, até, se a gente falar com um público bem jovem, né, os milênios, por exemplo, eles já não acessam tanto a biblioteca física, né, porque a gente tem uma biblioteca na palma da mão. Mas aí, então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa era da informação, a era do conhecimento, a gente tem formas diferentes de usar esse recurso que é a tecnologia, que é a internet, né, então ela possibilita que a gente acesse a qualquer momento essa informação, mas, ao mesmo tempo, essa informação, ela pode ser usada de vários meios, né, então eu posso usar essa informação para disseminar o conhecimento e compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso a ele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um momento que está sendo muito discutido, que é a questão das fake news, né, então a gente sabe que as fake news, elas podem atingir proporções preocupantes, né, como a gente viu globalmente, por exemplo, nas últimas eleições, né, então, eu digo assim, que as tecnologias, elas têm o lado luz e o lado sombra, mas que, na verdade, nada mais reflete do que nós mesmos, né, então, a gente tem essa dualidade, então a gente acaba usando essa ferramenta de maneira também desse jeito, né, então a gente pode usar para divulgar esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento pode ser usado de maneira bem problemática, que pode até destruir a vida de pessoas, né, dependendo da forma que essa informação é utilizada. No entanto, a gente tem algumas questões, né, ali faltou tirar, mas tudo bem, não tem problema ali, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, a gente tem algumas questões importantes, né, a gente tem um mundo em mudanças, que é o mundo que a gente vive hoje, e muitas vezes um conflito com a escola, né, então a gente sabe que a escola, ela não caminha na mesma velocidade que o mundo ao nosso redor caminha, né, as mudanças que vão acontecendo. Isso se dá por vários fatores, né, desde questões políticas, de formação, por exemplo, de acesso à tecnologia nesses ambientes, né, então isso vai se dar de várias formas, mas a gente sabe que eles não caminham, né, juntos, a mudança que ocorre no dia a dia e dentro da escola. Mas a gente sabe que é preciso trazer algo novo, né, então, o professor, hoje em dia, eu vejo, assim, como sendo uma das profissões mais requisitadas no sentido de atualização, né, então, porque se a gente for pensar, os jovens que a gente lida hoje, o público que a gente lida, ele é um público que está sempre muito conectado, nós estamos sempre muito conectados, né, então a gente está conectado o tempo inteiro, a gente passa, até eu estava conversando com alguns amigos esses dias, e eles estavam falando sobre, que foram visualizar o tempo de acesso no celular, e ficaram preocupados, por exemplo, nas redes sociais, né, e hoje em dia, ainda mais nesse momento que a gente vive agora, a gente está cada vez mais conectado,
né? Então, a gente tem que estar se atualizando enquanto professores para tentar trazer algo novo e acompanhar um pouquinho esse mundo de mudanças que está acontecendo ao redor dos nossos alunos, né? E da mesma forma que o uso desses recursos, dessas ferramentas, eles possibilitam uma maior motivação desse aluno. Por quê? Porque esse aluno, ele vive num meio tecnológico, né? Por mais que ele não saiba usar diversos recursos, ele é um, um indivíduo que está sempre conectado. Então, trazer um pouquinho dessa realidade dele para o ambiente escolar, com certeza vai motivar um pouco, porque faz parte do dia a dia dele, né? Então, é importante que nós, enquanto docentes, a gente perceba tudo isso e perceba o quanto é importante a gente estar sempre se atualizando, sempre se reinventando, porque não consigo imaginar uma sala de aula, por exemplo, que totalmente offline, né? Então, a gente pode estabelecer algumas estratégias, alguns recursos para tentar engajar um pouco mais esses estudantes, né? Nós mesmos não conseguimos, durante algumas horas numa aula, ou uma palestra que seja, sem dar uma olhadinha no celular, sem dar uma olhadinha no que está acontecendo, né? Então, isso é natural hoje em dia, né? Acabou ficando natural. E pensando nessa questão dos professores terem que estar sempre se atualizando, né? Uma preocupação que sempre surge é a questão de usar as tecnologias por usar. Então, é como alguns teóricos já dizem, né, que as tecnologias elas não devem ser um fim, mas um meio de como esse professor vai estimular esse aluno, vai auxiliá-lo no seu processo de aprendizado, né? E isso vai depender muito do planejamento que esse professor vai fazer, porque ele tem que levar em consideração muitas questões, inclusive a parte de conteúdo, como que ele vai engajar esse recurso ao conteúdo, a parte pedagógica, como é que ele vai estabelecer dentro desse planejamento com um vínculo com esse recurso tecnológico. Então, eu não posso utilizar uma ferramenta só por utilizar, né? Então, ela acaba não tendo uma justificativa pedagógica, digamos assim, né? Ela tem que ter um motivo do porquê que eu vou utilizar essa ferramenta, que objetivo eu quero alcançar utilizando isso. Então, isso tem que estar muito claro no momento que o professor, ele vai organizar esse planejamento, tá? Então, eu queria só trazer esse contexto um pouquinho antes, né? E eu lembro também muito de uma fala que eu estava até vendo esses dias, o professor Cortella falando, né? Que os alunos de antigamente, que ainda a gente ouve muito falar isso, né? Os alunos de antigamente não. Os alunos de hoje não são como os de antigamente, né? E que bom que não são, né? Nós não somos como éramos, né? Então a gente não pode querer que a sala de aula permaneça igual ao que ela era anos atrás. A gente tem que tentar acompanhar na medida do possível, né? Então, tentar aproximar mais esses dois ambientes, né? Então, é importante que isso esteja claro para o professor. E eu acho que ainda mais hoje, né? Então, se a gente for pensar um pouquinho, tudo isso que está acontecendo dentro da educação, né? Então, os professores que estão tendo que aprender diversas ferramentas, diversas formas alternativas, já que eles não têm a sala de aula física, estão tendo que se reinventar e buscar outras possibilidades de como interagir com esse aluno, né, mesmo que seja virtualmente. Claro que eu acredito que a gente não tenha que ter só esse ambiente virtual. É importante a escola, é importante a gente ter esse contato, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo que está acontecendo vai fazer com que esse professor entenda um pouco, né, por mais que ele esteja tendo que entender de maneira bem forçada, né, qual é a importância dessas tecnologias. Então, eu vou parar aqui minha apresentação. Eu vou ter que fechar aqui. Porque agora eu vou apresentar uma página. Vou voltar a apresentar aqui de novo. Já estão visualizando a minha página? Ainda não? Sim? Conseguiram? Está carregando aqui. Está carregando.
Está um pouquinho lento. Vou compartilhar com vocês ali. Então, tudo isso, né, para falar que a gente tem, sim, que tentar integrar um pouco desses recursos junto com a nossa sala de aula, né? Então, há tantas possibilidades que podem ser utilizadas que os professores podem usar como alternativa e como uma forma aliada, inclusive, né, para que esse aluno se engaje mais durante seu aprendizado. E hoje, a partir de tantas possibilidades, né, tem que ter alguma que interesse esse professor para que ele consiga construir uma maneira mais didática de tentar contribuir com o aprendizado desse seu aluno, né. Então, eu quero trazer para vocês, assim, foi como eu comentei, né, a gente pensou em alguma coisa mais prática. Então, eu quero trazer para vocês uma proposta, eu imagino que vocês devem conhecer já o Padlet, e nesse Padlet, ele é uma forma de organizar um conteúdo, por exemplo, tá? E ele, dentro dele, a gente pode trazer vários outros recursos que os professores podem se utilizar, tá? Então, eu imagino que o Padlet vocês já devem conhecer, porque eu acho que ele é uma das ferramentas que está sendo mais utilizada, assim, ele está entre o top 20, né, da lista que tem do ano passado de recursos tecnológicos entre os 100 mais utilizados, né, ele está dentro do top 20. Então, imagino que vocês já tenham algum conhecimento sobre ele. Eu não vou ensinar a usar essas ferramentas, né, porque senão a gente levaria aqui algumas horas ao longo do dia, mas é mais como trazer uma possibilidade, uma ideia de organização, por exemplo, né. Então, aqui tem um Padlet, que na verdade foi até uma bolsista nossa do projeto do pós-doc, que a gente trabalha com a formação de professores, né, e aí aqui a gente tem, ela planejou esse Padlet, e aí eu inseri alguns recursos dentro dele. Com essa ferramenta aqui, a gente pode inserir um PowerPoint, a gente pode inserir um PDF, a gente pode inserir vídeos, pode inserir enquetes, pode inserir as mais diversas formas de interação, né? Inclusive, os alunos também podem interagir de acordo com a autorização que o professor der, né? Então, ele pode deixar disponível somente comentários, ele pode deixar disponível que os participantes, eles criem novos links aqui de quadrinhos com informações, né? Então, isso depende do que o professor vai deixar disponível para que ele possa ou não acessar dentro desse recurso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode, uma outra possibilidade interessante, que hoje em dia, ainda mais nesse momento remoto que a gente tem, é possível, a gente pode, por exemplo, pegar um assunto, né, então esse assunto aqui, no caso, é a luz é uma partícula ou uma onda. E aí eu posso fazer, porque muitas vezes, fisicamente, os professores, e a gente sabe que isso é meio complicado, se a gente for pensar que os professores, eles atuam muitas vezes mais de uma escola, eles não conseguem encontrar um momento físico para sentar e planejar atividades conjuntas, né? Então, acho que esse momento agora que a gente está vivenciando, ele, de certa forma, ele pode oportunizar isso, né? Então, a gente pode pegar um assunto e eu posso interagir com um colega de uma outra disciplina e tentar construir um Padlet, uma outra proposta conjunta e trazendo mais de um conteúdo, né? Então, tentar trabalhar um pouquinho essa aproximação entre as diferentes disciplinas é também uma possibilidade. Então, aqui, por exemplo, a gente pode acrescentar, como eu falei, imagens, né, vídeos, links, e aí aqui dentro desse Padlet eu inseri 3 recursos, né, caso vocês não conheçam, vou mostrar rapidamente, né, a gente pode utilizar. Então, a minha abordagem desse Padlet é o quê? É trazer para vocês que eu posso usar esse Padlet simplesmente como uma informação, tudo, né, mas eu posso aproveitar também e pensar, tentei aproximar com esse Padlet, no sentido mais da gamificação, né, então a gente tem vários recursos que podem ser utilizados para tentar dinamizar um pouquinho as formas de avaliação, né, desde uma forma de avaliação que vá valer uma nota, por exemplo, que esse professor pode fazer com o aluno à distância hoje em dia, por exemplo, o Google Forms, né, ou outras formas que eu posso usar só para saber o nível de conhecimento do aluno antes de iniciar
uma aula, eu posso utilizar para ver mais ou menos o que ele tem de conhecimento prévio, ou eu posso fazer, no final da aula, algum game que ele vá responder perguntas que eu posso, desde pegar projetos que já tem prontos, que esses recursos vão trazer, opções que já tem prontas, né, mas eu posso montar perguntas para ver se esse aluno conseguiu entender os conceitos sobre o conteúdo que eu trabalhei com ele. Então, dessa forma, através dessa metodologia ativa, que é a gamificação, a gente pode deixar um pouco mais dinâmico esse processo de aprendizado e mais motivador para esse aluno também para ele querer participar. Vocês conseguiram acessar aqui o Padlet, né? Aí, então, tem uma primeira ferramenta, que é essa daqui. Aí eu peço que vocês entrem, mente.com, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, se tem só alguma coisa, porque daí eu não consigo ver a tela de vocês, né? Claro, depois eu posso compartilhar, sim, os links. Tá, então eu peço que vocês entrem, acessem no celular ou no próprio computador, mente.com. Vou dar um tempinho só para vocês irem acessando, que daí eu só vou mostrar. Então, por exemplo, o Mentimeter, vocês podem usar com perguntas, desde múltipla escolha, perguntas abertas, limitar o número de palavras, vocês podem, a partir da resposta, trazer uma nuvem de palavras, e aí abordar a partir disso, por exemplo, então, digamos que eu vou começar um conteúdo de célula, e aí eu vou fazer uma pergunta genérica sobre isso, para entender um pouquinho o que eles vão trazer. Aí eu limito ali algumas palavras, vou gerar uma nuvem de palavras, por exemplo. Então, a partir dessa nuvem de palavras, eu posso começar a iniciar o conteúdo, a partir daquilo dali, né? E aí, no final da aula, eu posso usar um outro recurso, e aí, então, trazer umas questões para ver os conceitos básicos, por exemplo, vocês conseguiram entender, tá? Conseguiram acessar ali, então? Tá. Aí eu vou pedir que quem acessou, só vou entrar aqui. E normalmente essas páginas aqui, elas vão gerar códigos. E aí esse código, ele não precisa baixar, né? Não precisa baixar nada. Não precisa baixar o recurso, então vocês só vão digitar o código, então vocês vão entrar em www.mente.com e digitar esse código aqui, tá? 329216 6. E aí eu quero que vocês digam, só para a gente ter uma ideia que vocês possam usar. Vocês digam qual recurso vocês têm mais usado agora, em apenas uma palavra. E aí vai começar a aparecer aqui, vocês interagindo, e o número de participantes aqui nesse cantinho. Ó, então o pessoal já começou a postar, ó. Então, a partir dessas respostas aqui, ele vai criando, por exemplo, essa nuvem de palavras, né? Então, ela vai mostrando o que é mais respondido, digamos assim, pela letra maior. Então, o Kahoot, ele tá nesse ranking aqui, ele tá ganhando, né? E o interessante é que essa ferramenta, então, ela pode ser feita em tempo real com os alunos, né? E a gente pode ir acompanhando. E aí vai vendo as respostas que eles vão dando sobre a pergunta que a gente vai fazer. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que esse aluno interaja, ele não fique só no papel passivo, né? Mas aí eu utilizo essas ferramentas para fazer um aprendizado mais ativo desse meu aluno. Então, são formas que a gente pode utilizar. Bom, então aqui a gente já tem algumas respostas, né? WhatsApp, Meet, Kahoot, Moodle, Google Meet, Padlet, né? Então aqui e aí a gente pode, não só, esse caso é uma nuvem de palavras, mas aí eu posso fazer múltipla escolha e outras opções também que essa ferramenta possibilita, tá? Então é uma ferramenta que é bem legal, assim, pra gente introduzir um assunto, por exemplo, né? Então a gente vai começar a trabalhar sobre o assunto, é uma forma que a gente tem de ver o que os alunos pensam sobre determinada questão, tá? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia,
E aí vocês podem gerar outras questões também, tá? Então, aqui, por exemplo, o Meet está ganhando, né? E a gente tem usado bastante o Meet mesmo, né? Então, esse aqui é um recurso que eu trouxe para vocês verem, eu inseri esse Padlet, né? Como uma forma que a gente poderia fazer para introduzir um assunto sobre a luz, tá? E aí, então, eu posso trazer esses cards aqui com assuntos específicos, o aluno vai lendo, eu posso deixar um link, e aí ele aprofunda um pouco mais. O professor, ele pode usar vídeos, desde vídeos que já tem prontos, no YouTube, por exemplo, né? Ou ele pode produzir pequenos vídeos e inserir aqui também, falando com o aluno, né? Explicando algum assunto, mas vídeos curtos, né? Não vídeos muito longos, porque senão eles não vão reter a atenção do aluno, e inserindo pequenas formas de interagir com esse aluno aqui. Então, eu vou colocar imagens, links, PDF, e aí eu consigo construir toda uma aula, ou até uma sequência de aulas, usando essa ferramenta, tá? Então, por exemplo, aqui eu já trabalhei com vocês na questão de ondas, né? Não sei se aqui tem alguém que é da física, mas eu não me aventuro muito com isso da biologia, né? Mas tudo bem. Aí aqui, ó, agora eu vou pedir que vocês acessem o kahoot.it, tá? Kahoot.it. Então, o Kahoot, ele já é também um pouco conhecido, e já em alguns lugares ele já é bem utilizado, né? Ele também vai trazer essa gamificação, e que eu posso utilizar como forma de interação nesse meu aluno, e já fazer uma forma que eu avalio essa participação dele em aula também, né? Então, daí a gente pode também construir questões no Kahoot, ou então só... Já vou dar o play. Tá carregando aqui. E paciência com a internet, né? Então, são formas que a gente tem de trazer recursos para que esse aluno participe mais em aula. Né? E eu me referindo muito agora a isso, né? Até porque o Rodrigo comentou ali o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido, ele vai trazer, talvez, porque esse retorno das aulas, que ainda não vai ser bem um retorno, mas vai ser talvez um pouco presencial e um pouco à distância, né? Então, são ferramentas que eu posso usar com esse aluno, tanto à distância quanto presencial em sala de aula também, elas podem ser abordadas. Ele vai gerar agora um código aqui também, e aí, a partir desse código, tá. Aí agora, vocês acessando o kahoot.it, vocês vão digitar esse código aqui, ó, 49, ó. O professor Márcio já entrou, o pessoal tá entrando. Aí o professor dá um tempo para o aluno entrar, e aí o legal é que os alunos não precisam baixar nada, né? Porque muitas vezes, se é pelo celular, não tem espaço no celular, né? Então, daí, ele só digita o código, ele entra pelo celular no link e vai digitar o código. Ó, eu já aviso que não se preocupem em acertar, não sei quantos aí são da física, mas são questões de física, tá? Acho que eu posso dar o play, aqui tem mais uns entrando. E aí, então, ele vai mostrando aqui, ó, quantos jogadores tem, né? Então, eu consigo ver se a minha sala de aula tem ali 15 alunos, 30 alunos. Então, eles vão entrar, eu posso criar equipes também, é possível. Essa opção é individual, mas é possível criar equipes. Então, digamos, eles se organizam em grupos de 5 alunos, por exemplo, e criam uma equipe. E aí, eles podem responder a partir da interação dessa equipe também, é possível, tá? E aí, ele vai mostrando quem é que está entrando, ele vai pedir um nickname, no momento que o aluno entra, né? Eu vou liberar aqui para começar a responder. Aí que o pessoal está entrando. E é uma possibilidade que os alunos têm de aprender mais alguns conceitos, né? Que a gente pode trazer. Como eu disse, no Kahoot tem questões já prontas, né? Que o professor pode utilizar.
e pode montar suas próprias questões. Eu vou dar o play, que eu não quero tomar muito tempo Não quero invadir o tempo depois do professor. Então, ele vai mostrar aqui a pergunta, e aí vai mostrar para vocês ali 4 imagens com um símbolo. E aí vocês vão marcar uma delas de acordo com a pergunta dessa ilustração. Como eu disse, não se preocupem em acertar. E aí o professor, ele pode estipular um tempo para que esse aluno responda, né? Então, ali no momento que ele configura, ele pode configurar quanto tempo ele quer deixar para que o aluno consiga responder uma questão e outra, né? E aí vocês vão escolher entre o triângulo, o redondo, o losango e o quadrado. Tá? Então, aqui a gente teve uma pessoa que acertou, mas são perguntas difíceis, tá, gente? Eu achei super difícil. Ó, o professor Márcio está na frente, hein? Vamos ver aqui. Marmelada. Uns vão ser beneficiados, hein? E os alunos, usando em sala de aula com eles gostam bastante mesmo, porque é um momento ali que há uma pequena competição entre eles, né? Então, eles querem acertar todas as questões para ficar no ranking em primeiro lugar, porque daí no final, esse recurso ele vai gerar um ranking, né? Entre os alunos que mais pontuaram. Ó, aqui já tivemos 3 pessoas. E aí, assim, a gente vai tendo esse ranking de pontos, e aí no final a gente vai ter um ganhador, que daí tem um pódio de primeiro, segundo, terceiro lugar, né? E aí, então, era um ranking desses ganhadores. Eu não vou fazer vocês responderem as 6 perguntas de física, porque daí aqui já vi que tem físicos no meio, eles vão sair em vantagem, tá? Eu só trouxe para mostrar para vocês que é um recurso muito legal de usar com os alunos, e eles gostam bastante mesmo, vale a pena, tá? Porque eles estão acostumados com games, então isso faz parte do mundo deles, né? Então, por isso que eles ficam tão motivados a utilizar. E aí, uma outra ferramenta que eu trouxe, então vocês viram aqui que vocês têm os vários post-its, né, distribuídos ao longo desse meu Padlet, e aí, se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar, né, compartilhei o link com vocês. Esse Padlet eu posso configurar ele, que tipo de permissão eu vou dar para quem eu for compartilhar o meu link do Padlet. Então, tem até ali, por exemplo, nas configurações, ele mostra ali a questão também de palavras ofensivas ou obscenas. Tem a opção que o professor pode mudar trocar por um emoticon, né? Então, que pode surgir, digamos assim, eu vou abrir um Padlet desse na minha turma e vou deixar os alunos construindo. E aí, então, se surgir alguma coisa dessas, ele vai trocar automaticamente por um emoticon, tá? E a outra atividade que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Então, eu quero que vocês acessem esse link aqui, que é uma atividade interativa, que é o Word Wall. Esse Word Wall, não sei se vocês, a grande maioria conhece, não faz muito tempo que eu vim conhecer ele, tem muitos outros recursos, né, gente, que a gente ainda está aprendendo e conhecendo, né, então a gente está buscando, então outras ferramentas vão se destacando. Nesse Word Wall, ele traz uma gama de atividades que podem ser utilizadas em sala de aula também, como uma forma de trabalhar conteúdos após o final da aula, por exemplo. Então, daí eu vou trabalhar, então, com vocês, por exemplo, aqui, ó, é uma atividade de jogo da forca, tá? Então, vocês vão acessar esse link aqui, e aí vocês podem responder. Vamos ver se vocês ainda não. Vocês podem tentar acessar e responder. E aí, esse aqui é um dos formatos, né, que essa ferramenta traz, que é o Word Wall. Então, eu acho que muito em breve, né, espero que não, mas ela ainda tem vários recursos que são gratuitos, né, mas tomara que ela continue assim, como a gente estava conversando no início, né, essas ferramentas que vão pegando mais procura por ter uma variedade de opções, elas acabam com o tempo diminuindo o número de opções gratuitas e ficando com a maior parte das opções pagas, né. Então, esse daqui é uma forma que vocês têm, tá? Vocês conseguiram fazer? Conseguiram acessar?
É uma pergunta, assim, eu criei rapidinho ali, tá? A resposta, eu vou falar para vocês, quem quiser finalizar só para ver o que acontece, é luz e visão, tá? Desse daqui, vou dar o gabarito para vocês. Deixa eu ver aqui se vocês conseguiram acessar para responder essa. Sim, tá. Gente, nessa ferramenta do WordWall, ele tem várias outras opções. E ela pode ser usada com vários, todas as ferramentas, né, dependendo do planejamento, pode ser usado com vários níveis, desde ensino superior, ensino médio e ensino fundamental, né. Então, ela tem, por exemplo, aqui esse estouro do balão, que é legal também de trabalhar com os alunos, né. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente para mostrar para vocês, para não me estender mais muito tempo, tá. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma atividade de biologia que seja sobre as organelas celulares, que seja sobre algum conceito específico, né? Daí eu tenho que estourar esse meu balão para conseguir ir pontuando. Então, por exemplo, esse daqui é o que os animais comem, né? Então, os balãozinhos estão voando ali e o meu trenzinho vem vindo. Então, ali, carne. Quem come carne? Eu tenho que derrubar dentro do vagão, e aí eu consigo pontuar. E assim ele vai indo, tá? Mas daí ele tem outras possibilidades também. Esse aqui é uma opção, né? Eu vou fechar aqui para não interferir no áudio. Mas tem várias outras, né? Então, aqui são algumas outras possibilidades que esse recurso ele tem dentro dele. Então, a gente pode criar uma sequência lógica, adivinha, roleta, o que rima, caça-palavras, assim, é uma infinidade de coisas, né? Então, como vocês podem ver, que tem até, essas atividades aqui já são prontas e gratuitas, né, que a gente pode acessar, que algum professor fez, disponibilizou, né? Desde ensino infantil até ensino superior, a gente pode fazer uma atividade que traga alguns conceitos, que envolvam, por exemplo, que eu trabalhei em aula, que eu quero que esses alunos gravem aqueles conceitos básicos. Então, eu posso escolher um desses recursos, jogo da memória, leia e encontre. Então, assim, ó, são muitas opções que essa ferramenta traz. Eu gostei, confesso que eu gostei bastante dela, quando eu acabei conhecendo, né, eu gostei muito, pela questão dela trazer várias opções, né, então aqui dentro eu consigo montar e escolher várias coisas para poder usar em sala de aula, e não usar várias ferramentas, né, então eu uso esse daqui e consigo trabalhar várias coisas. Gente, eu não sei, assim, se vocês conseguiram acessar tudo direitinho, eu espero que sim, mas eu queria só trazer essa ideia do Padlet. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o Padlet mostrando formas que eu posso avaliar essa interação com o aluno. Então, eu posso fazer uma avaliação usando esses recursos, eu posso fazer uma avaliação através com nota mesmo, por exemplo, colocar aqui um link do Google Forms, né? Então, são muitas possibilidades e a gente gamifica um pouco esse aprendizado, tá? Não sei se eu me passei no tempo. Na minha parte, era isso. Obrigada. Ana, eu achei muito legal essas ferramentas que tu trouxe pra gente. Eu coloquei algumas aqui no chat, para quem quiser depois anotar. Uhum. E vou colocar os links agora ali também. Tá, é que o pessoal tá pedindo bastante as ferramentas. Tá. Eu tenho uma pergunta. Esse WordWall aí, ele tem para diferentes níveis de escolaridade ou é mais... É? Legal. Na verdade, isso vai depender de como o professor vai usar, né? Então, por exemplo, esse jogo da forca, eu posso trazer essa opção do jogo da forca com um conteúdo mais simples ou uma coisa mais complexa, por exemplo, que nem essa que eu trouxe para vocês, né? E posso colocar outras perguntas, então depende. Pode ter o jogo da memória com processo de crianças que estão sendo alfabetizadas, questão de trabalhar com as letrinhas e achar a letrinha numa palavra cruzada. Então, assim, depende de como o professor vai usar a ferramenta, mas ela pode ser usada em todos os níveis. Ela pode ser adaptada, então, bem legal. Pode ser adaptada, isso que eu gostei bastante desse recurso, justamente por isso, né? Sim.
Depois, se tu puder deixar os links pra gente, porque vai ser bem útil mesmo. Ó, a Isabela comentou, eu quero a lista que ela colocou de ferramentas mais usadas, indicando o Padlet é top 20, por favor. Tá, pode deixar. Eu tenho uma imagem, eu busco aqui, ou mando para vocês depois o link, né? É que todo ano os pesquisadores fazem um levantamento sobre as ferramentas mais utilizadas, né? Então, de 2019 saiu, né? Então, o Padlet está entre esses 20 mais usados, dentre tantos outros, né? Uhum. Mas são... Pessoal, sim. Pessoal, quiserem fazer perguntas para Ana Paula, pode ir fazendo. Ficou alguma dúvida? Eu acho que o mais conhecido é o Padlet, né? Que ele já está sendo bem utilizado. E ele é o visual dele, ele é muito amigável e ele é muito intuitivo. Então, eu acho que, assim, por isso que ele está sendo tão né, pelas pessoas, porque ele é uma ferramenta muito amigável, né? E o visual dele fica bonito também, a disposição da informação. Sim. Eu vou colocar os links aqui na... Tá. Uhum. Só ver. Professor Márcio, como é que tu tá aí? Tô prestando atenção. Quando quiser começar. Não, vou deixar o pessoal tirar todas as dúvidas primeiro com a professora Ana Paula. Tá bom. Depois eu entro. Tá. A Andressa Almeida comentou, não conhecia, né, esse Padlet também. Ele me lembrou bastante o layout da... Como é que se chama esse? Tumblr? O Tumblr. Não conheço. Aqui tá não cheguei aí, mas ele lembra, assim, tem outros semelhantes, né? O que o professor vai mostrar agora depois, ele lembra um pouco também o formato do Padlet. O Trello é uma outra ferramenta que ela dá para utilizar também, que ela lembra um pouco essa organização da informação também, né? Mas o Trello a gente usa mais, assim, como dentro da organização de tarefas, né? A gente utiliza mais o Trello nesse sentido, mas ele é possível utilizar com um recurso pedagógico também, né? Sim. A Rosiele Oliveira comentou, curtindo muito essa sala de debates, várias ferramentas que podem ser utilizadas em várias práticas. A ideia é essa, né? A gente... Bom, tem muita ferramenta que eu não conheço, e não sei quanto tempo vou levar para conhecer, né? Porque agora a gente... vão surgindo várias opções também, né? Então, a gente tá... Por isso que eu falei ali, é importante que esse professor, ele esteja, nós, enquanto professores, né? A gente esteja sempre buscando. Então, ainda mais ferramentas como essas, né? Que elas vão surgindo e vão sendo modificadas ao longo do tempo também, né? Umas deixam de ser gratuitas, infelizmente, aí surgem outras como outras possibilidades, né? Sim. O importante é nós, como professores, sempre estar buscando utilizar essas ferramentas, né? Algumas, como tu falou, são grátis, né? Eu vejo que muitas vezes alguns professores, por medo, acabam não utilizando essas ferramentas, né? Não porque seja a culpa deles, né? Até porque eles não tiveram, talvez, essa informação, que eu acho que isso deve ser chama bastante atenção, né? Que daqui para frente a gente vai precisar mais ainda das tecnologias, então deve existir uma formação continuada da gente, né? Nos auxiliar. Eu acredito, assim, que agora, depois desse momento que a gente está vivenciando, que os professores estão tendo que buscar tantas tecnologias, né, que a gente, eu acredito, né, que a gente não vai ter como voltar como era antes, né? Até porque esses professores, de certa forma, não tiveram opção. Porque até então, antes desse momento, alguns professores, eles optavam ou não por usar alguns recursos, né? Mas, nesse momento, não sobrou opção, né? Então, a opção é usar recursos. E aí, então, está tendo uma procura, assim, imensa sobre, principalmente, formas de como aplicar aquele recurso em aula, né? Como que eu posso usar esse recurso pedagogicamente? Como é que eu posso deixar a aula didática usando essa ferramenta, né? Sim. Porque
E claro que a formação, o ideal seria, né, quando a gente fala em tecnologias, não adianta eu ter uma disciplina na minha formação da graduação e achar que vai resolver, né? E quando a gente fala em tecnologias, ele tem que ter uma formação permanente, né? Então, é um processo de desenvolvimento profissional permanente. Ele começa na graduação e não tem um fim, ele vai se dar ao longo da vida desse profissional, principalmente nós, né? Somos docentes que é inevitável que a gente esteja permanentemente se atualizando e indo em busca de novas opções. O momento agora exige muita tecnologia, daqui a alguns anos pode ser outra coisa, né? É verdade. Então, por isso, esse permanente aperfeiçoação, uma permanente busca, né, para melhorar a sua prática, para refletir sobre a prática também. Sim. A Rose escreveu ali, achei bem interessante na tua fala, Ana, quando tu coloca sobre a necessidade de um planejamento para utilizar as ferramentas em sala de aula. Sim, isso é importante, porque se eu simplesmente pego um desses recursos aqui e uso sem pensar na finalidade que eu quero que ele atinja, ele não vai ter um significado para o meu aluno que vai usar. Então, o professor não vai conseguir fazer com que aquele recurso consiga auxiliá-lo no aprendizado, por exemplo. Né? Então, vai ficar um recurso por ele mesmo. Então, por isso que o planejamento é importante, né? Que a gente perceba que não basta usar o recurso, mas eu quero saber que objetivo eu quero atingir com aquele recurso dentro do meu planejamento. É verdade. Por exemplo, tu diz assim, utilizar a ferramenta através, por exemplo, de um jogo, e aí depois não fazer uma reflexão com os estudantes, né? Sim, não também, só uma reflexão, né? Mas, por exemplo, assim, eu dou a minha aula, por exemplo, dou a minha aula e só faço um jogo no final, né? Então, só isso, para eles, vai ser só um jogo. Exatamente. Vai ser só uma competição pela competição, por exemplo. Mas se for de maneira pontual também, se eu usar só de vez em quando, né? Então, eu não utilizo de maneira mais frequente esses recursos em sala de aula, né? Então, esse aluno não entende também que esse recurso ele tem uma finalidade pedagógica e não só, por exemplo, como uma competição, né? A Eliane falou ali que deve-se unir a reflexão com a ação. Sim, exato, né? E essa questão da ferramenta, por exemplo, né, que se a gente for pensar os nossos alunos, eles estão imersos dentro da tecnologia, né? E a gente sabe que eles são bons mexedores, digamos assim, né? Mas eles não usam aquelas ferramentas pensando que pode ser um aprendizado, muitas vezes, né? Eles sabem mexer muito em redes sociais, mas pegar um recurso desses e usar ele para aprender, isso eles não conseguem fazer ainda, né? Então, esse papel do professor também vai auxiliar nesse processo da mediação entre o conhecimento e a tecnologia, né? Para que esse aluno consiga desenvolver o aprendizado. E a reflexão com a ação sempre, né? Na verdade, a gente, enquanto profissionais da nossa área, a gente está sempre refletindo sobre a nossa ação. Às vezes a gente planeja uma aula maravilhosa, mas eu planejei os recursos, não deu certo. De repente, naquele momento não deu certo, né? Numa outra oportunidade, ela pode funcionar melhor, né? Ou então até que os alunos consigam compreender a ideia do professor, do que ele está querendo trabalhar com a turma. Ele está querendo, por exemplo, se eu libero os meus alunos a usar recursos no celular com fins pedagógicos, né? Então, se eu crio essa cultura em sala de aula, por exemplo, que não é para ele pegar e ficar mexendo na rede social, né? Mas que ele use aquele momento ali que ele pode pegar o celular para construir o conhecimento com o conteúdo do professor, né? Ver se tem mais alguma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode escrever aqui no lado. Eu vou fazer uma pergunta, então. Tu costuma, então, aplicar esse tipo de atividade na sala de aula?
nesse momento eu não estou em sala de aula. Não. Isso. Mas o que a gente está fazendo agora, e a gente já tem a parceria com algumas escolas, é tentar levar essa reflexão para os professores, né? Porque nesse momento eles está tendo uma busca bastante grande pelas escolas para que tenha uma formação, não só assim, porque se a gente for pensar, normalmente as escolas elas têm uma formação, eu chego lá, tenho 1 a 4 horas com aqueles professores e mostro como é que usa a ferramenta, tu mexe aqui, mexe ali, pronto. Daí esse professor não consegue levar aquele conhecimento ali para, tá, mas agora como eu uso isso na minha disciplina, né? Então, essa reflexão, que através da formação que a gente vai trabalhar com os professores, a gente leva isso, né? Então, como usar essa ferramenta de maneira pedagógica e, se possível, até com outros professores também, né? Então, como eu vou usar aquilo ali para, de maneira que o aluno entenda que não é só o recurso pelo recurso, mas ele vai ter um momento que ele vai usar aquele recurso, ele vai ter um momento que ele vai ter que ler um arquivo, por exemplo, né, para depois ter uma outra atividade de interação, né, eu acho, assim, uma outra coisa interessante que a gente tem que pensar também é em tentar ouvir um pouco mais os nossos alunos, né, porque, por exemplo, de repente, eu tenho uma turma que os alunos, eles adoram jogar, né, então eu posso pensar em alguns jogos e trazer para minha sala de aula. A outra turma, eles já vão ter mais uma questão de leitura, por exemplo. Então, são alunos que gostam mais de ler, né? Estou pensando aqui em hipóteses, né? Então, eu posso buscar uma ferramenta que eu use mais isso, né? Então, eu tentar pensar também e ouvir um pouquinho esse meu aluno, ver que ferramentas que ele está usando, mas para qual finalidade. E aí, tentar ver se essa ferramenta eu consigo trazer para dentro da minha sala de aula para utilizar dentro dos conteúdos. Que muitas vezes a gente, enquanto professores, a gente pensa num recurso, né, mas daí para o aluno não faz muito sentido, porque ele está num outro momento, né, então, por isso que às vezes é importante a gente parar um pouquinho e ouvir eles também, né, o que eles estão usando, o que eles, de repente, naquele momento, nesse momento a turma ali está gostando mais de programar, então eu vou buscar um programa que eu consiga trazer esse momento para dentro da minha sala de aula também, né, mas não só por trazer, mas que ele tenha uma finalidade pedagógica e é integrado com conteúdo para o aprendizado, né, então eu tentar aproveitar esse momento que eles estão vivenciando e trazer para dentro da sala de aula, porque ao mesmo tempo de fazer parte da realidade agir mais, eles vão comprar a ideia, né, porque eles estão vendo que o professor está ouvindo eles também. É importante isso, do meu ponto de vista, né. Então, professor Márcio, quando quiser começar, e aí ao longo da apresentação, se alguém tiver ou lembrar de mais uma questão, a gente volta para Ana Paula, então. Tá. Obrigada, Ana, pelas dicas. Eu adorei o Wordwall, eu não conhecia. Pois é, eu fiquei apaixonada por ele, pelas possibilidades que ele traz. Meu problema é ficar conhecendo tecnologias novas, já dá vontade de sair usando também. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Foi muito bom a professora Ana Paula ter falado primeiro, porque eu aproveitei e aprendi umas coisas novas, como o Wordwall, por exemplo. O Padlet, outro dia tinha uma formação aqui da Unipampa que foi apresentado também, eu não conhecia o Padlet. Achei interessante, mas por um tempo as coisas ficam guardadas, né, na minha mente, e eu fico pensando como é que eu vou utilizar isso. Uma coisa que a professora falou que eu queria resgatar é a questão, não é usar a tecnologia por usar, né? A gente tem que ter algum objetivo claro em mente antes de sair utilizando. Eu gosto muito de pegar as ferramentas que eu descubro ou que eu aprendo com outras pessoas e dar usos criativos, né? Então, eu costumo fazer isso toda disciplina que eu ministro na graduação ou na pós, sempre
Se eu estou na disciplina, vai ter tecnologia no meio. Vai ter TICS no meio. Por exemplo, o ministro Físico-Química 3, lá, teria cinética dos gases, cinética química, fenômeno de superfície. Não importa, lá tem tecnologia na jogada. Mesmo não sendo uma disciplina claramente educacional. Mas eu também trabalho na graduação uma componente de instrumentação para o ensino de química, né, no caso a 2, eram 6, agora parece que vai baixar para 5 no nosso curso aqui, e a 2 não é tradicionalmente uma disciplina que envolve tecnologias. Mas no momento que eu assumi a disciplina, ela passou a ter esse caráter, porque outra coisa que a professora Ana Paula falou, não adianta ter uma disciplina de TICS na formação. A gente tem que estar sempre exercitando, né? E eu converso com os outros colegas aqui da instituição que trabalham com TICS. Eu tenho uma sorte que os meus 2 outros colegas da área de Físico-Química também trabalham com TICS, né? Um deles, o professor Luiz Brudner, que tem o tabelaperiódica.org, é um site fantástico sobre a tabela periódica. Ele traduz vídeos do Dr. Polyakov, é um grande estudioso dos elementos químicos. O outro colega eu divido disciplina no mestrado, o professor Paulo Guadagnini, a gente está fazendo uma disciplina de TICS esse semestre, e graças ao ensino remoto, eu e ele, nós estamos concordando que essa é a melhor edição da disciplina, porque nós estamos sendo forçados e estamos forçando, entre aspas, os alunos a realmente utilizar as tecnologias, tanto para nos comunicarmos, para realizarmos nossas videochamadas, como para realizar as tarefas. E esse exercício constante da tecnologia é muito bom, né? Antes de começar a falar, eu estava pensando aqui, né? Eu comecei a utilizar a internet ainda no início da graduação. Na época, mal e mal, as pessoas tinham linha de escada em casa. E eu já estava lá trabalhando com as TICs e nem sabia, né, cara? Fui saber depois quando fui fazer a licenciatura lá na UBRA, né? Iniciei em 2005 e concluí em 2006. E lá eu descobri que o que eu já estava fazendo há anos era TICS, né? E nunca parei, sempre tive envolvida com as tecnologias. Faço porque gosto e acredito que elas podem colaborar para uma sala de aula melhor. E agora, nesse período que a gente está vivendo, mais ainda, né? Todos estamos sendo forçados a trabalhar com tecnologias, gostando ou não. De preferência que a gente goste, né? Mas, ok. Então eu preparei uma fala em que eu resgato algumas coisas que eu já venho fazendo e eu tentei dar um caráter para ensino de ciências, né? Então, algumas coisas que eu vou falar na primeira parte são genéricas, servem para qualquer área, não serve apenas para ciências. E na segunda parte, algo um pouquinho mais focado nas ciências. E eu sempre tento falar nas 3, na química, na física e na biologia. Quando eu comecei a trabalhar com disciplina de TICS, para o ensino de ciências, na Federal da Fronteira Sul, em Cerro Largo, física e química eu já tirava de letra, porque eu já fazia isso na instituição, na antiga Unifra, em Santa Maria. Já trabalhava com disciplinas de TICS para química, mas eu sempre tinha que envolver as outras áreas. E lá eu incluía a biologia e eu sentia uma dificuldade muito grande de desenvolver atividades envolvendo TICS para a biologia. Então eu me forço a fazer isso, né? Não sou biólogo nem de longe, né? Até já andei cogitando, de repente, fazer uma formação em biologia num futuro próximo, porque eu gosto, né? Tem me orientando, me observando aqui, eu estou vendo ela aqui. Viu, Vanessa? Ela está aqui me olhando. Depois ela vai me mandar o WhatsApp aqui. Então, eu sempre tento congregar as 3 áreas, né? E fazer trabalhos realmente interdisciplinares dentro da minha visão do que é interdisciplinaridade. Ó, já escreveu ali. Então, eu coloquei aqui no chat um link. Eu não sei se vocês conseguem acessar o link desse quadro virtual. A minha apresentação vai ser feita pelo Miro, que é um software. Ele pode ser um aplicativo para celular, mas pode ser também um serviço de quadro branco online. Eu vou começar a compartilhar aqui a guia do Chrome. Aqui. Só um minutinho.
tirando a gata de cima do fogão. Bom, esse link que eu passei aqui, ela aproveita toda a chance para ir lá tentar afilar algum resto de comida na pia. Ok. Tá aparecendo para vocês a minha tela do Miro? Sim? Sim. 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 Há a possibilidade, eu não sei se só com esse link aqui, mas há a possibilidade de vocês entrarem para olhar, né, ao vivo e a cores o quadro branco. Caso vocês não consigam, eu vou copiar um link e vou colocar aqui no chat, tá? Com um ou com outro vocês poderão entrar e explorar esse mapa que eu fiz por conta e risco. Eu só não deixei aberto para edição, porque essa aqui é a minha apresentação, né? Não quero que deletem acidentalmente alguma coisa. Tá? Eu vou deixar o e-mail aberto também, porque às vezes precisa autorizar. Bom, então, o meu nome é Márcio, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Pampa, no campus de Bagé. Como já foi dito no início, eu sou formado em Química pela URGS e pela UBRA, e doutor em Química Teórica e Computacional, que não é uma área de ensino, é uma área dura, né, uma sub-área da Físico-Química. Mas eu trabalho com ensino há muito tempo já, sou um migrante, e gosto do que faço, principalmente assim, envolver tecnologias. E vou falar um pouquinho sobre as tecnologias para o ensino de ciências. Bom, a primeira parte que eu falei que é mais genérica, eu gostaria de falar de algumas coisas que eu estou fazendo no momento, focada no ensino à distância, no ensino remoto. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos nos vendo frente a frente com a necessidade de ministrar aulas remotamente, de forma síncrona ou assíncrona. Bom, e aí quando a professora Ana Paula fez lá a enquete no Mentimeter, né, fui eu quem escreveu a palavra screencast, porque é o que eu mais tenho usado no momento. O screencast é uma técnica, né, e existem vários softwares de screencast, é uma técnica que consiste em, por meio de um software, gravar tudo o que acontece na tela do computador, envolvendo o som, envolvendo os cliques de mouse, envolvendo todos os... Não, eu dei aqui. Eu dei a possibilidade de editar para Camila Copetti. Não edita, por favor, tá, Camila? Eu vou deixar vocês apenas explorarem o mapa, tá? Então, o screencast ele pode copiar, gravar tudo o que acontece na tela, os cliques, os movimentos de mouse, a fala, áudios que estejam sendo executados, né? Basicamente, um software screencast ele vai lá e captura X quadros por segundo, ele vai fazendo capturas de tela e sincroniza com o áudio, ok? Então, se vocês clicarem nessa abinha aqui, ó, tem um link para o meu blog, uma postagem de 28 de junho, isso, é um webinário que o meu aluno de TCC fez, elaboração de aulas para ensino remoto, usando as técnicas a técnica do screencast. E lá, ele aborda 3 ferramentas. Tá? O Blueberry Flashback Express Recorder, nome enorme, mas é isso aí mesmo. Obrigado, Camila. Vi a mensagem no chat agora. É um software gratuito. Eu já usei muito software de screencast antes desse. Se vocês clicarem aqui, tem um linkzinho para o meu blog, tá? Explicando como gravar videoaulas simples com o Blueberry, ou é Blackberry, acho que é Blueberry. Tá? Só muda a frutinha. E lá eu tenho tutoriais que eu fiz usando a técnica do screencast. Eu peguei um software de screencast para gravar uma aula de como gravar screencast. Isso é uma coisa meio Inception. Tá? Ele é gratuito na versão Express. Se vocês baixarem o BB Flashback Recorder, é pago. O Express é que é gratuito. Por que eu comecei a usar esse software? Porque ele permitia fazer uma coisa que os softwares de screencast que eu usava antigamente não faziam, que era gravar não só o som captado pelo meu microfone, mas também o som que sai da placa de som do computador.
Então, a vantagem é que se eu trabalho ou moro num lugar que é muito barulhento, eu posso gravar pequenos áudios no momento em que faz silêncio, e depois eu posso juntar todos esses áudios e mandar ele gravar o som que sai da placa de som e não da entrada de microfone. E aí ele pode passar uma banda na rua que ele vai gravar apenas o que ele está captando direto da placa de som. Tem também o OBS Studio, que o pessoal está usando bastante atualmente. Ele permite gravar de várias fontes, inclusive gravar da própria tela do computador. Ele é um ótimo software para fazer screencast e também para transmitir ao vivo. E um dos mais antigos que eu uso, e não o mais antigo, é uma extensão para Chrome chamada Screencastify. Para vocês terem ideia, em 2017 eu já estava usando esse Screencastify para criar screencasts. Tá? Ele fica na telinha aqui de extensões do Google Chrome. Eu já usei Cam Studio, já usei Wink, já usei vários. Mas, para mim, os melhores que tem gratuitos é o Blueberry e agora o OBS Studio. Bom, e aí eu me lembro que lá em 2012 saiu uma matéria na Veja, na mesma semana que eu fui prestar concurso, falava do Salman Khan e a Khan Academy. E eu achei fantástico aquele estilo de aula. O cara escreve num quadro negro. Poxa, eu quero fazer isso também. E eu fiquei pensando, né, muito tempo, como é que ele fazia aquilo. Até que eu descobri o nome da técnica, né? A técnica tem um nome bem pouco criativo, que é whiteboard, né? Ou seja, quadro branco. Igual esses quadros brancos que a gente tem em casa e que a gente escreve, ou tem na aula, né, escreve com a canetinha, apaga e tudo mais. Só que o Salman Khan usa, né, ainda um software que permite escrever e trocar de cor de caneta, trocar de tipo de caneta durante a escrita, e ele vai escrevendo e vai falando. Ele tem uma boa habilidade de escrever e falar ao mesmo tempo. Eu já não tenho toda essa habilidade, eu prefiro escrever previamente, né, e depois com os quadros já escritos eu vou falando, tá? Então, essa técnica de whiteboard é uma técnica que é parente da técnica screencast, ela é derivada. E aí o primeiro software de whiteboard que eu descobri foi o OpenBoard, que aqui tem um linkzinho, quem acessar poderá dar uma olhada lá no meu blog, falando sobre como criar aulas com o OpenBoard. Na verdade, quando eu comecei a fazer aulas desse estilo, eu comecei com o OpenSancoré, ou OpenSancoré. É um software francês gratuito. Ele deixou de ser produzido, deixou de ser mantido, e aí um outro grupo pegou, apenas mudou o nome e continuou a manter o projeto como OpenBoard. Ele basicamente tem uma tela que a gente pode escolher com fundo preto ou fundo branco, com ou sem grades, e vai escrevendo com não sei se aparece aí para vocês, uma mesa digitalizadora, tipo essa que eu tenho aqui. Ó. Tá? Essa mesinha aqui é uma mesa da Wacom, CTL472, é um modelinho bem simples. Tá? O que eu vou fazendo aqui, eu vou escrevendo com a estilo, né, a canetinha dele, e vai aparecendo na tela. Né? Ele tem 2 botões de seleção. Meu modelinho é bem simples, mas quebra um galho. Tá? Aí, agora com essa questão do ensino remoto. Poxa, mas eu não quero instalar um software. Então, temos as opções gratuitas, o Google Jamboard e essa ferramenta Equation que eu vou... Depois que terminar essa parte da apresentação, eu dou uma demonstradinha rápida nas duas, se é que dá tempo. Mas tem um link aqui que, se vocês acessarem, vão cair um tutorial para o uso do Equation. O Equation eu acho bem legal para quem é das exatas, porque ele permite escrever equações de uma forma bem simples. E aí, outra coisa que eu me vi forçado, né? Eu acho que a primeira live que eu participei, a convite do Chico, eu perguntei que ferramenta eles estavam usando para transmitir, era o StreamYard. Eu dei um jeito de aprender e usar num evento online do nosso mestrado, o Café com Ciência. E descobri que o OBS Studio também fazia streaming, ou seja, transmissão ao vivo, e estou testando aí o OBS Studio e mais o Jitsi.
Tá? Dias atrás eu fiz uma aula para o mestrado, na disciplina de TICs do mestrado, e aí eu gerei um tutorial de como transmitir ao vivo para o YouTube e outras plataformas. O meu teste foi só com o YouTube, mas é possível transmitir para Facebook e outras ferramentas. Tem tutorial lá no meu blog. E também, uma coisa que para nós professores é bastante útil, e não só nós professores de ciências, a gente se vê com um problema de, eu tenho um livro, eu tenho um conteúdo textual no livro, e eu vou ter que digitar 1,5 página, 2 páginas aqui no braço. É chato, né, gente? Isso não é só professor de ciências, qualquer professor. Então, tem essa ferramenta aqui, o Google Lens, tem uma ferramenta da Microsoft também, que faz a mesma coisa. Aqui tem um videozinho, tá, que mostra o Google Lens, que é uma ferramenta que vem nos celulares Android, já está integrado com a câmera, inclusive, em alguns celulares Android. Basicamente, o Google Lens, eu aponto o meu celular para um texto, e esse texto pode ser, inclusive, manuscrito, pode ser a minha própria letra, e ele reconhece e digitaliza isso. Ele reconhece o texto manuscrito ou impresso, né, com letras de forma, e ele digitaliza esse conteúdo. E aí eu posso, que eu achei mais legal nessas funcionalidades do Google Lens, eu posso pegar esse texto que ele reconheceu e copiar para dentro de um documento no meu celular, pode ser um Word, pode ser um bloco de notas, pode ser um documento no Google Drive, mas eu posso também enviar para o meu computador. Se o meu computador estiver conectado na mesma conta do Google do celular, no que eu mando o texto capturado pelo Google Lens para o computador, eu posso colar lá dentro do Google Drive, ou do Word, ou de outra ferramenta que aceite texto. Então, 1,5 página, 2 que eu precisava digitar no braço, eu pego o celular, aponto, pá, ele copiou para mim. Claro que às vezes ele faz uns erros, né? Mas ele consegue reconhecer até algumas equações, tá? Se eu não me engano, ele também serve para reconhecer plantas e ou animais. Para o pessoal da biologia isso é interessante. Um uso didático interessante, né? Bom, voltando aqui. Então aqui são algumas coisas que são genéricas, servem para qualquer professor, não precisa ser apenas de ciências. Agora eu vou vir para outro lado aqui, um pouquinho mais focado no ensino de ciências. Uma coisa que eu tenho focado já há um tempo é os experimentos em vídeo, né, porque nossas escolas nem sempre têm laboratórios adequados ou disponíveis. Geralmente escolas em que PIBID ou residência pedagógica estão trabalhando, a gente tem os laboratórios funcionando, mesmo que parcialmente com a ajuda dos estudantes. Já vai a gatinha subindo no pia. Cadê, gata? Bom, mas nem sempre isso é uma realidade. Então, no meu trabalho lá no FFS, e depois quando eu mudei aqui para Unipampa, eu comecei a fazer um projeto em que nas disciplinas de fisicoquímica que eu trabalhava, os alunos tinham que apresentar um projeto, que era um experimento em vídeo, no final do semestre, valendo 1 ponto na nota final, não é na média. Então, assim, faz 3 provas, valendo 3 pontos, e 1 ponto é desse projeto aí. E aí eram experimentos de fisicoquímica que podiam ser realizados com material caseiro e em casa, ou seja, que não oferecessem risco. Pensando no professor que não tem grandes recursos, mas que gostaria de ilustrar algum conceito, algum conteúdo, e não tem nem sequer o laboratório em sala de aula disponível para fazer os experimentos. Então, o experimento em vídeo é uma coisa que eu já venho fazendo aí há algum tempinho. Eu já fiz tentativas antes, na época que eu nem sabia editar vídeo, né? Eu venho já há alguns anos tentando aprender isso, e batendo a cabeça na parede, né? Bom, então, tem 3 coisas importantes para experimentos em vídeo. Aqui tem link para uma postagem no meu blog, se vocês quiserem. Aliás, eu não estou copiando e colando os links no chat, porque eu suponho que as pessoas estão acessando o quadro, tá?
Se vocês quiserem que eu copie e cole links no chat do Meet, vocês me avisem, tá? Posso copiar e colar todos, não tem problema. Então, tem aqui esse link, que foi uma live que eu participei com o pessoal meus colegas da Fronteira Sul, falando justamente sobre elaboração de vídeos de experimentos científicos. Tá? Então, experimentos em vídeo é uma coisa que tem bem a ver com o ensino de ciências. Tem 3 coisas que estão envolvidas aqui. Bom, primeiro tem a filmagem, né? Filmagem, hoje em dia, todo mundo tem a possibilidade de usar um celular. Ok, gerei uma filmagem. O que eu vou fazer com essa filmagem? Tem que editar. Tem gente falando, tem gente se atravessando, tem erros, né? Eu preciso cortar essas partes que não são legais. Então, eu venho há um tempo fazendo experimentos e editando com o Windows Movie Maker, né? Só que o Movie Maker ele foi descontinuado, né? No Windows 10 ele não vem mais por padrão como editor. E nós estamos meio órfãos de editores gratuitos. De um tempo para cá eu tenho usado muito o celular como recurso e agora eu consegui dominar, e eu posso dizer que dominei mesmo, uma ferramenta de edição de vídeos para celular chamada KineMaster. Eu estou há horas para fazer tutorial desse KineMaster e aqui ontem eu gerei 5 vídeos mostrando como editar um videozinho simples no KineMaster. Está aqui a postagem no meu blog, tá? Para quem quiser, pode ir lá olhar. Tá? E aqui a tela lá do meu blog, né? Tutoriais de edição de um vídeo com o aplicativo KineMaster. Ele é fácil de usar depois que a gente já está acostumado. De início a gente se assusta um pouquinho. Então, questão da edição de vídeos, para editar um vídeo de experimentos, está aqui. Tem aqui uma sugestão para vocês. Tem a questão da divulgação. Um grande problema quando a gente gera vídeos é o que a gente faz com esses vídeos? Bom, a gente tem que divulgar. E a minha sugestão é divulgação através de canais no YouTube. Então eu tenho 2 canais no YouTube, tá, que eu sugiro a vocês. Esse canal aqui, por incrível que pareça, aqui está escrito Márcio MM, tá, Márcio Marques Martins, só que está em outra língua, tá. Tudo que é tutorial que eu gero para uso de aplicativos eu coloco aqui, tá. E eu tenho o canal que eu iniciei essas tarefas esses projetinhos de experimentos em vídeo de físico-química, que é o FQTICS. Na época que eu botava S no final da sigla TIC, agora eu não boto mais. O T, né, da sigla já está no plural, né, então a redundância esse S aqui. Mas o nome do canal é FQTICS, ficou FQTICS. E lá estão os vídeos de experimentos gerados pelos meus alunos. O canal é meu, mas os vídeos são dos alunos. Eu não sou o dono daquele conteúdo que está lá, eu só divulgo. Tá? Então, quem tem e-mail no Gmail, automaticamente já tem uma conta no YouTube e eu sugiro que passem a usar esse recurso para fazer lives ou para colocar vídeos de trabalhos que você gerar. Bom, e a criação de um experimento em vídeo simples? Aí eu sugiro a técnica do time-lapse. Eu tenho algumas postagens no meu blog sobre a técnica do time-lapse, e em particular aqui eu estou sugerindo esse aplicativo Framelapse. Framelapse é um aplicativo para Android, e a gente consegue fazer coisas desse tipo aqui, ó. Não sei se vai aparecer para vocês, mas... Olha só que coisa fantástica. O cara bota um cubo de gelo derretendo na cadeia nacional e diz que isso é fantástico. Ok, não é um experimento de grande valor científico, mas é um experimento que, se nós pedirmos para o aluno ficar olhando o cubo de gelo derreter, ele vai mandar a gente longe, né? Então, isso que eu estou falando como químico. Se eu fosse um professor de biologia, poderia ser muito mais maligno ainda. Seguinte, pega esse feijãozinho e planta aqui no algodão e fica observando ele crescer. Né? O aluno vai ficar dias ali olhando e não vai perceber o crescimento.
Então, o que eu faço? Eu pego um celular, instalo um aplicativo desse tipo, né, programo esse aplicativo para ficar fotografando de tantos em tantos segundos, minutos, horas ou dias, e depois junto todas essas fotos e mando exibir essas fotos rapidamente em sequência. E a técnica do time-lapse é essa aí. Experimentos de longa duração, nós podemos seja acelerado o processo, ok? Aí aqui no lado eu tenho uma postagem que eu fiz agora, um pouquinho antes da minha fala, mostrando como configura o aplicativo Framelapse. E lá no meu canal tem um vídeo em que eu peguei esse vídeo aqui, tá? Esse do cubo de gelo fundindo, e eu usei esse vídeo para fazer um vídeo mais complexo para mostrar como é que o KineMaster funciona. Ok? Também não quero tomar muito tempo de vocês. E uma terceira e última parte, eu tentei trazer algumas sugestões de aplicativos para as 3 áreas. Então, por exemplo, aqui para a área de biologia, eu sugiro um aplicativo chamado AR Study, que é um aplicativo de realidade aumentada, né, essa sigla AR, ou RA em português, denota realidade aumentada. Aqui eu já botei o link para o aplicativo na Play Store, e ele é muito legal, que se a gente for lá no Google Drive dessa empresa e baixar as fichas, né, os marcadores, e instalar o aplicativo no celular, a gente consegue ver, em realidade aumentada na tela celular, corpo humano, órgãos do corpo humano, né, e aí quando a gente olha na tela, eles aparentam estar em 3D, e a gente consegue explorar, né, girando o celular, consegue olhar de vários ângulos, aqueles órgãos e aquelas representações do corpo humano. Tinha um antes que fazia isso, mas saiu do ar. Tinha um para química, que era o Elementos 4D, e tinha acho que era Anatomy 4D, mas saiu do ar. Aí eu queria um de realidade aumentada bem legal para biologia, achei esse. Tá? Para física, também tem N aplicativos interessantes, mas eu vou sugerir esse phyphox aqui, tá? Que é um aplicativo que usa os sensores do celular para fazer experimentos. Então é possível com ele fazer experimentos com ondas sonoras, fazer experimentos com luz, fazer experimento com pressão, fazer experimento com altitude, fazer experimentos de pêndulo, de velocidade, porque ele usa os sensores do celular, acelerômetro, giroscópio, coisas assim, para coletar dados e salvar em planilhas CSV, que dá para ser aberta no Excel. Rosiane, não sei se tem para PC. Geralmente eu tenho procurado soluções para Android, para celular. Mas para PC tinha, só que agora não é mais gratuito, o Zapar. O Zapar a gente podia criar algumas coisas em realidade aumentada e depois acessar pelo aplicativo no celular. Tá? Eu não sei como é que está o Zapar agora, mas ele como a gente falou aqui no início, ele já era pago quando eu comecei a usar, mas a versão gratuita acho que deu uma piorada. Viu? E esse phyphox é bem interessante para o pessoal da física, para fazer experimentos em sala de aula. E para química, eu trouxe 3 sugestões, tá? Eu acho que tem as 3 no meu blog. O KingDraw, que é para fazer desenho de estruturas químicas. Eu posso fazer o desenho e pedir o nome, posso dar o nome em inglês e pedir o desenho da estrutura. Tem tutorial lá no meu blog, é bem interessante. O WebMO é um aplicativo que pode ser usado para construir geometrias de moléculas em 3D. Facilita bastante quando a gente não tem acesso a modelos moleculares. E o RapChemistry é um aplicativo que a gente pode usar, acho que tu usou, né, Vanessa? Na tua dissertação, né? Acho que usou, sim. Também a gente baixa umas fichas, né? Que tem representação dos elementos químicos, a gente aponta o aplicativo para essas fichas e aparece lá um modelo bem simplificado de átomo, com prótons, nêutrons e os elétrons que é uma coisa assim, uma deformação conceitual terrível, mas para explicar num primeiro momento para os alunos é válido. Tá
tudo acessível aqui, depois eu vou baixar uma versão em PDF desse quadro e passar para a organização do evento. Eu não quis ficar entrando nos links aqui, porque senão ia demorar muito mais a minha fala. Tá? E eu acho que a minha fala é muito mais para provocá-los a olhar os recursos que eu apresento aqui e estimular que vocês mesmos explorem, né, e busquem respostas, né? Como diria lá o ET Bilu, busquem conhecimento, né? Perdão, gente, vou voltar a falar sério. Porque eu sou adepto dessa teoria, que a gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça para aprender, porque esse aprendizado se torna mais forte quando a gente descobre sozinho. Claro que não devemos, nem podemos abrir mão de pedir ajuda na internet. Eu volta e meia, eu estou procurando no Google como fazer algumas coisas que eu realmente não descubro sozinho. Né? Eu não sou onisciente. Bom, a minha fala eu encerro aqui e me ponho à disposição para responder perguntas, copiar e colar links e interagir, né, com a professora Ana Paula e com os demais participantes da sala. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela fala. Bem interessante e diferente, né? A maioria eu não conhecia. Vai dar para pesquisar bastante. Pessoal, que quiserem fazer questões, perguntas, né? A Andressa Almeida falou, ótimas sugestões, acabei de baixar o Open Board, muito interessante, estou pensando em utilizar na oficina, aliás. E a Vanessa de Brito Bandeira falou, sim. A Vanessa, ela é obrigada a elogiar, porque senão o orientador vai ficar bravo com ela. Brincadeira, Vanessa. Eu tenho uma pergunta, então. Pode ser para os dois, não sei. O que vocês falariam para uma pessoa, não é eu, tá? Para alguém que tem medo de começar a utilizar e investigar sobre as tecnologias, o que vocês diriam para motivar essas pessoas? Não ter medo. Sabe o que é? Eu sou de uma geração em que esse videogame vai queimar o tubo da TV. Videocassete pode estragar a televisão. Não fica muito perto da TV, senão o tubo explode. Não mexe nesse gravador aqui, porque pode estragar. Cuidado ao colocar o disco. Pode arranhar. Então, tudo era passível de quebrar, de estragar, de ser prejudicado. E a escola mesmo, né? Dependendo da escola, tem equipamentos caros, né? O aparelho vem numa caixa fechada, com cadeado, e aí o professor tem que pedir para não sei quem para acessar. Então, o que acontece? A gente vem de uma longa tradição de não mexe. Se está funcionando, nem toca, porque vai estragar. E a tecnologia, hoje em dia, ela está num estágio que é muito difícil a gente causar dano ao computador. Antes era muito fácil, tu ia lá no DOS, apagava medo de arquivos, o DOS não funcionava mais. O Windows dependia do DOS uma certa época. Pagava 2, 3 arquivos, o Windows não funcionava. Hoje em dia, para conseguir estragar um Windows, um Linux, é muito mais difícil. E num celular, então, nem se fala. Então, o que acontece? A gente ainda tem esse medo inculcado na cabeça de eu não vou fazer porque vai dar errado e eu vou estragar. Não vai estragar, cara. Deu errado. Ok. Desinstala e instala de novo. Não saiu legal. Não sair legal é diferente de cometer erro. Não saiu legal porque não domina a ferramenta ainda. Então, eu defendo vai lá, fuça, se der errado, começa do zero de novo. Uma hora acaba aprendendo. Só vai perder o medo se enfrentar de frente aquela coisa que dá medo. Se ficar sempre se afastando do que dá medo, não aprende. Ou completaria, não sei se eu posso
Também, eu completaria assim, se tiver medo, pede ajuda, né? Também. Exato, e assim, eu tenho uma experiência legal para compartilhar sobre isso, né? Meu doutorado foi numa escola em Santa Maria, com uma escola pública, né, que tinha bastante problema de acesso à internet, e a proposta era trabalhar com as tecnologias com os alunos. E as professoras tinham muito medo, né? A gente tem medo, né? Porque a gente fica com medo assim, e se der errado na hora, o que eu faço, né? A gente fica com receio. Eu acho que, assim, duas coisas, né? O professor, ele não sabe tudo, e tá tudo bem com isso, né? Não tem como todo mundo saber tudo sobre todo o conhecimento, tá tudo certo, né? Se a gente não sabe, a gente vai, busca e traz a resposta. E outra coisa legal que aconteceu na escola foi que daí a gente trouxe os alunos para ajudar os professores. Então, a gente colocou assim, de cada turma tinha os alunos monitores. Se o professor não conseguia, estava com medo, ele pedia ajuda para o aluno. E eles adoravam, assim, foi uma experiência muito legal. Muito legal, mudou o comportamento de alguns, eram alunos do ensino, séries finais do fundamental. Mudou, assim, o relato dos professores, mudou o comportamento de alguns alunos, né, porque eles passaram a se ver como os responsáveis daquela turma, né, eles eram os monitores, os alunos que ajudavam o professor, né, então, eu acho, assim, que se não sabe, tem medo, pede ajuda, né, e tá tudo bem, e eles vão adorar participar, eles vão se incluir no processo, vão se achar empoderados, né, eles adoraram, assim, foi uma experiência muito legal que a gente teve lá na escola, e mesmo depois que o projeto já tinha terminado, aqueles alunos, eles foram até o final do ensino fundamental, sendo os alunos referência quando precisavam de alguma coisa pelos professores, né, e foi, assim, a experiência muito legal mesmo, então, essa é uma outra dica, assim, se tiver medo, tentar vencer o medo e continuar com medo, pede ajuda, né, e sempre dá certo, mesmo que erre no começo, uma hora vai dar certo, a gente tá aqui todo mundo aprendendo, né. É verdade, eu muito me socorri com o Chico aí para usar o StreamYard. Não tinha nem ideia de como começar a usar. Ajuda mesmo, é verdade. Sim, a gente compartilha o conhecimento que a gente tem, né. Exato. Não tem como aprender tanta ferramenta. Não, né? é impossível. Não tem como dominar 20 ferramentas diferentes, é impossível. Eu conheço mais umas 14. Conheço. Né? A gente vai dominando aos poucos algumas ferramentas, né? Foi como eu disse, outras eu nem vou chegar a conhecer, e ela vai sumir talvez antes de eu conhecer, que eu gostaria de ter conhecido, mas não deu tempo, né? Com a quantidade de opções que a gente tem, né? Verdade. Pessoal, assim, eu tenho uma questão. Como já foi falado, o professor Márcio, ele tem um blog muito legal, e ele gostaria de divulgar essa apresentação, toda essa nossa conversa, né? Só que daí a gente precisa do acordo de vocês do chat. Vocês, se não tem nenhum problema, de ser divulgado essa conversa, esse debate. Daí, por mim, tudo certo. Ana Paula também tudo certo. Daí, se vocês puderem dando ok ali no lado, eu agradeço. Eu respondi uma pergunta da Andressa, tá, no chat. Uhum. Para criação de mapas mentais e ou conceituais, né? E eu botei dois links. O próprio Miro, .com, que pode ser usado como aplicativo no celular. E também tem o Bubble, bubbl.us. É outra ferramenta gratuita de mapas. Tem o famoso CMap Tools também, que é software, né? Falado no PC. Tem o FreeMind, que é um outro gratuito. FreeMind é também um software para Windows, também permite fazer mapas, né? Mais simples que o CMap. Mas geralmente eu tento usar coisas que não precisa instalar, ou o site, ou no máximo um aplicativo de celular.
Ah, Cogol, verdade. Mas esse eu nunca usei de verdade. Mira é o melhor, segundo a Larissa. A Mira é bem legal. Descobri meio que por acaso, assim. Eu vou anotar tudo isso aqui também. Uma das ferramentas que o professor disse, já anotei aqui, só vou ter que liberar um espaço no meu celular, né? Porque a gente vai tanta coisa hoje em dia, né? Mas aquele lá de biologia da realidade aumentada. É bem legal. É bem legal. Vou pesquisar. Já anotei os outros também, né? Porque como a gente vai começar a trabalhar com a formação de professores, levar opções para eles também de várias disciplinas, né? Então, anotei todas as dicas do professor aqui. Eu gosto de pesquisar coisas para biologia porque das áreas da ciência eu acho que está menos embrenhada no uso das tecnologias, né? A química e a física já tem isso um pouquinho mais no cerne dos seus cursos. A biologia, não que não tenha. Tem, mas é um pouco mais tímido. E desde que eu comecei a trabalhar aqui no mestrado profissional, nosso público aqui tem muitos egressos dos cursos de ciências biológicas. E, no caso aqui, a Vanessa trabalha com ciências e química também. Química e física na escola dela. Então, eles vêm buscar essa qualificação de trabalhar com química e física, mas não excluindo a biologia. Então, eu me vi forçado, não, foi bem prazeroso, mas eu me forcei, né, a tentar entrar também, né, na área da biologia e procurar aplicativos que possam auxiliar no ensino de ciências e de biologia. Eu gosto de fazer isso. Né, e até tentar entender um pouquinho da biologia, né, o que é possível para mim como químico. É a menos complicada das três, né? É a mais... Vai nessa. Não, eu acho que é tão complicada quanto, né? Talvez não tenha as complicações físicas e matemáticas que as outras áreas têm, mas ela tem as suas complexidades próprias também, né? Sim. É que para quem é da biologia é menos complicada, né? Pois é. Eu vou ler algumas coisas aqui, então. A Andressa Almeida comentou, muito obrigada, irei usar as ferramentas, estou achando muito interessante essa sala de debate. A Cíntia Torres falou, obrigada pelas sugestões. Não conhecia muitas que foram apresentadas. Com relação aos experimentos por meio de vídeos, hoje em dia, também temos os laboratórios remotos, que permitem o acesso a atividades experimentais mediadas pelas tecnologias em tempo real. Gostaria de saber dos professores como mediar o aprendizado de atividades práticas por meio das TIC e se eles realizam essas práticas. Eu tenho um colega daqui da instituição que nós estamos conversando justamente para essa parte de experimentação remota. Eu mesmo nunca fiz. Nunca nem promovi atividades desse tipo e, como aluno, também nunca realizei. Mas sei que existem laboratórios remotos, acho que na Federal de Santa Catarina tem um funcionando, e é uma coisa que no futuro próximo talvez eu vá trabalhar, mas eu não fiz ainda. E é uma possibilidade interessante. Sim. Mas não fiz. A Andressa, apesar de ter cursado uma matéria de TIC na graduação, não conhecia muitas das ferramentas que vocês apresentaram hoje. Olha, pra falar a verdade, há uns 2, 3 meses atrás eu não conhecia o Miro. É muito assim, Andressa, da gente pesquisar, né? E eu vou dizer uma coisa, dificilmente a gente acha essas ferramentas em artigos, né? Porque os artigos eles estão preocupados com a questão educacional, com a questão cognitiva, com o que pode ser obtido com uma determinada proposta didática, né? Que envolve ou não TICs. Mas qualquer artigo que a gente vai descrever uma tecnologia, se leva 6 meses para publicar o artigo, daqui a 6 meses já está defasado, está datado o artigo. Então, como é que a gente pesquisa? Tem N formas. Eu muita tecnologia descobri em jogos online. Tá? Hoje em dia, graças a Deus, eu sou libertado desse vício, não jogo mais essas porcarias online.
estuda isso na educação. Então, tá lá trabalhando num jogo, né, catando moeda, matando monstro, e aí o cara diz assim, olha só, tem uma ferramenta que permite fazer tal coisa, que automatiza o serviço. Aí tu vai lá e instala. Ah, mas eu queria poder transmitir o meu jogo ao vivo pro Twitch. Aí o cara te ensina a tecnologia de streaming. Ah, mas eu queria poder fazer não sei o quê. Te ensina uma ferramenta de screencast. E a gente acaba aprendendo em jogos. Tem um blog que eu sempre falo, que é o Free Technologies for Teachers. É um blog americano muito bom. Eu não acesso ele de raiva, tá? Porque é tanta tecnologia que aquele cara posta lá, é tanta sugestão de ferramenta que eu não consigo ler, porque me dá uma ânsia de ver tanta ferramenta legal para as mais variadas áreas de ensino, para os mais variados níveis de ensino, e que eu não vou ter tempo de testar. Mas é uma fonte bem interessante esse site, Free Technologies for Teachers. As ferramentas, elas são... Quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia é muito dinâmica, né? E é exatamente isso. Quando a gente vai aprender um desses recursos, como eu falei ali, por exemplo, aquele WordWall. Por enquanto, tem várias opções ali dentro dele que é free, né? Mas daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco já surge um outro. Ou a gente descobre um outro, que já deve haver, com certeza, né? Então, por exemplo, na graduação, até você chegar, não sei se você é do mestrado ou doutorado, no caso da Andressa, né? Mas, com certeza, assim, tem a ferramenta que você aprendeu lá, que não existem mais, né? Então, tem essa questão da tecnologia ser muito dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre buscando o que está acontecendo, o que está surgindo, o que estão usando, né? Tem as clássicas, mas a grande maioria são dinâmicas, né? A Josiane, quer comentar, professor? Não, eu só ia comentar uma história que uma vez eu tinha escrito um capítulo de livro para o grupo lá da FFS sobre blogs, falando da ferramenta que eu usava para blogar, que era o Posterous. Era uma ferramenta muito legal. Tu postava direto do e-mail, tinha uns comandos que tu dava dentro do e-mail e ele fazia tudo por ali. Era uma maravilha. Eu postava assim, quase todos os dias da semana no meu blog. E aí escrevi o capítulo falando do Posterous, ferramenta maravilhosa, e quando veio o capítulo para revisão, para impressão final, a empresa Twitter comprou o Posterous e descontinuou o serviço. Né? Estragou todo o meu capítulo. Aí eu preferi deixar o capítulo do jeito que estava e colocar uma nota de rodapé. Durante todo esse capítulo vou falar da ferramenta Posterous, mas ela foi descontinuada e agora a ferramenta não existe mais. Tudo que estiver, onde estiver escrito Posterous agora passa a ser tal serviço. Aí eu botei o nome de serviço lá. Mas estragou todo o meu capítulo. Um capítulo... A discussão teórica tudo tá legal, mas a parte prática dele foi para os ares. Né? A Josiane falou, pode anotar o nome das ferramentas para mapas mentais da área das humanas e da saúde também, por gentileza? Sou graduada em História e atualmente estudo Fisioterapia. Mas para mim não pode ser para qualquer área. Eu acho que ela quis dizer o Miro para fazer mapa mental, eu acho. E o Miro não permite fazer só mapa, não. Ele também permite fazer algo parecido com o Trello, né? Organização, organogramas. Tem vários templates diferentes. E um deles é mapa mental. Mas se ela quiser, eu coloco de novo aqui o link. Será que é isso? .com, tem o Bubble. Eu citei mais uma online. Não sei se existe ainda. Mas essas duas aqui já quebram um bom galho. Botei no chat aqui. LucidChart, é verdade. Tem as extensões para Chrome também, né? Vocês podem ir na Chrome Web Store e procurar, bota lá mapa mental, mind map, e vai aparecer várias extensões. E esse é uma também, já usei essa, muito tempo atrás. Uma dúvida aleatória, assim, por exemplo, se tu faz um mapa mental, né, usando alguma dessas ferramentas, aí depois desenvolve um artigo, daí tu tem que colocar como fonte o nome da ferramenta que utilizou? Como é que é a história? Por exemplo, assim,
Tu usa uma ferramenta para fazer um mapa mental, tá? Então, esse mapa mental, tu usou uma ferramenta. Na hora de escrever um artigo, tu tem que citar o nome da ferramenta na imagem. Eu acho que não. Tu só fala assim, fonte ou autor. Só por curiosidade mesmo. Não. Fonte ou autor. Eu faria isso. Uhum. Tá, então, a gente está se aproximando do final, né? Se alguém tiver mais alguma questão, alguém quiser falar mais alguma coisa, eu gostei bastante das sugestões, dicas, vou pesquisar depois uma por uma. Obrigada, Ana Paula, por ter aceito, então, participar da nosso debate, o professor Márcio também. Eu que agradeço o convite por ter passado essa tarde aqui, um pedaço da tarde com vocês, né, aprendendo, né, porque estamos todos sempre aprendendo, né, agradeço o convite e uma boa semana de eventos para todos, né, que está iniciando hoje. Sim, a gente está bem animada. Um prazer também conhecer o professor Márcio, acho que vamos trocar umas ideias. Vamos sim, também digo mesmo, prazer conhecer você, Ana Paula, e poder falar aqui, né, sobre uma coisa que eu nem gosto muito, né, que é tecnologia. Já aprendi ferramenta nova para aplicar nas minhas práticas aí. Vocês ganharam vários elogios aqui. Camila falou, foi ótimo, parabéns. Larissa, obrigada pelas dicas, sugestões e reflexões, show. A Rose, obrigada pelas contribuições, foram ótimas. Muito bom a tarde de hoje. Grande professor Márcio. Nem parabéns. Tão grande assim, 1,76 m, nem é tão alto. Eu respondi ali uma colocação da Larissa. Né? Eu não entendo a biologia, o que eu falei. Não é crítica. É que, geralmente, a biologia tem muita saída de campo, muito contato com a natureza, muito trabalho prático, né? Então, o biólogo ele não vai ficar preso num laboratório com computadores ali o dia inteiro. É um curso que, a meu ver, é bem mais dinâmico do que química e física. Química e física já fica mais enfiada dentro de um laboratório, lidando com computadores para analisar dados, né? E talvez por isso maior afinidade com as tecnologias. Mas não é uma professor, eu só vou comentar que não entendi como crítica, eu só tentei dar uma justificativa que talvez seja por isso que não tenha tanto, né? Mas não entendi, não, bem de boas, bem tranquilo. Se eu não me engano, tem um professor no Campo Cerro Largo, não vou lembrar o nome dele, mas ele trabalha com paleontologia. Rubem. O Rubem, e eu acho que ele usa aplicativos. Se eu não me engano, ele usa aplicativos. Eu sei porque, no caso, eu sou da UFS, né? Sim, eu sei. Tá. Que bom. Sim, eu sei. Eu nunca pedi para ele, assim, se ele usa algumas. Vou perguntar agora que tu falou, vou pedir para ele. Mas alguém daí usa, eu não lembro quem. Eu tenho a impressão que é o Rubem. Mas assim, pessoal, agradecer também a oportunidade de poder falar, tá? E desejar, assim, muito sucesso pro evento, tá? E qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, tá? Muito obrigada. Não me nego a compartilhar o que eu sei. Muito obrigada. Também estou à disposição para que precisarem. Eu tentei buscar aqui ali a informação, mas não achei onde é que eu guardei, mas eu mando para vocês por e-mail das top 100 ferramentas. Tá bom, muito obrigada. Tá com o pessoal. Professor, acho que vai dar para colocar no blog depois. Depois a gente vai olhar, hein? Eu vou colocar lá. Eu coloco no blog e no meu canal, porque daí ajuda outras pessoas que tenham dúvidas similares, né? Mas a maioria colocou ok ali. A gente tem que verificar depois se todo mundo, né? Tá de acordo. Então, obrigada, Ana Paula. Foi um prazer. Eu já tinha visto de vista o professor Márcio. Não. Então, foi um prazer falar com ambos. Obrigada. E continue assistindo nossa programação.
Obrigada, com certeza. Uma ótima semana para vocês de evento. Fico Obrigada. À disposição. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.